Boa noite, gente. Hoje nós estamos aqui com o Brian para fazermos uma aula nova, uma aula falando sobre o que vem a ser o trabalho, né, de executar uma escrita autobiográfica. E a gente achou por bem, Brian, não colocar lá um receituário, escreva sua autobiografia sim. A gente achou muito mais interessante falar para os nossos colegas cursistas, professores também como nós, como que cada um se sentiu escrevendo sua autobiografia. Embora a gente tenha falado lá na aula aquele dia um pouquinho, mas alguns colegas não estavam. Então achei interessante que você viesse até aqui fazer essa aula virtual comigo, para dizer para os colegas como que é. Como que foi escrever sua escrita autobiográfica? Primeiramente, boa noite, Marina. Boa noite. Boa noite, cursistas. E para escrever minha autobiografia, eu peguei pela essência. É interessante construir a sua autobiografia pensado na sua ação como educador e no que te fez ser um educador. Aquilo que você ama fazer, aquilo que você quer fazer e fazer da maneira interessante. Quando você constrói a sua autobiografia, você passa por momentos e passa por fases que você quer parar de escrever, que você não se sente bem ao rever certas coisas que foram duras ou que te machucaram, mas que te fizeram forte para poder construir a sua autobiografia e ser o educador que você é hoje. Então, o interessante mesmo é você construir uma autobiografia onde mostra a essência de quem você é. Então, pelo que Brian está explicando, uma autobiografia ela não é feita numa linearidade, numa linha que vai de início ao fim. Ela, pelo que você falou, Brian, parece que você pode começar a escrever do fim para o início. Do fim para o início. Se você começou falando da sua profissão, da sua condição docente, o que te levou a escrevendo uma autobiografia, o que te levou a ser professor, que te fez escrever a autobiografia, então quer dizer que a autobiografia ela pode ser escrita em qualquer tempo da vida da pessoa. Em qualquer tempo, desde que mostra a pessoa que você é, a essência de quem você é. Você disse que há caminhos tortuosos para se escrever uma autobiografia. Você acha que todo mundo passa por essa tortura na escrita? Eu acredito que sim, porque a autobiografia não é uma prática que nós temos no nosso cotidiano. É algo que estamos começando a rever muitas coisas do que nós somos. E rever quem nós somos, não chegamos a pensar que passamos por coisas alegres, bonitas a todo momento. Passamos por enormes dificuldades, tanto como educador, como seres humanos, que fora das escolas, que nos remete a uma certa dor, uma certa trava de chegar a contar isso para alguém ou de chegar a se expor. E até de dizer para ela mesma, ei, eu passei por isso, eu mostrei, e eu cheguei até onde eu cheguei, sendo essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu acho assim, desconstrói vários paradigmas, escrever sua autobiografia e te transforma numa pessoa melhor porque você enxerga a pessoa que você é agora, de uma maneira mais ampla. Muito legal essa questão da desconstrução, né? Então a linguagem, quando você escreve, que é uma escrita, uma linguagem, ela pode ser desconstruída. Então, a autobiografia também você acha que pode ser inventada? Uma história de si mesmo, você pode inventar a partir de coisas que aconteceram? Eu já não sei. De inventar em que sentido, Maria? Assim, você criar uma história a partir de suas próprias histórias. Sim. Não, até se tornaria até um pouco mais divertido você se colocar numa terceira pessoa, criar uma história. Eu, particularmente, já fiz muito disso enquanto aluno, em que eu imaginava os meus professores e todo mundo de uma segunda pessoa, como se fossem reis e castelos, mas contando a real história do que acontecia naquele momento. Então, pode ser, sim, algo fascinante. Eu não tentei dessa forma, eu joguei o que eu senti, tudo o que eu sou naquele momento. Mas é uma ideia excelente, é uma ideia maravilhosa. Inventar a partir de si. E inventar a partir de si. E tudo que a gente inventa a partir da gente mesmo, aquilo acaba se tornando uma verdade. Verdade. Tem coisas que eu falo
porque eu às vezes penso, será que eu inventei isso? Se eu inventei, eu já não sei. Então, assim, uma coisa que eu falo da minha infância, eu falo, será que eu inventei? Ou que está lá na minha memória, lá no fundo, que nesse exercício de escrita, e quando eu vou falar de autobiografia, eu automaticamente tenho que falar um pouco de mim, porque não seria assim, fidedigno, que a gente diz, se eu falasse de autobiografia e me colocasse distante disso, né? Então, geralmente, quando eu falo de autobiografia, eu acabo trazendo alguns fragmentos da minha vida na infância, trago fragmentos de livro que validam a autobiografia como processos educativos, mas assim, tem muita coisa que eu acho que a gente inventa também. Nossa! E assim, então escrever uma autobiografia seria uma boa invenção da gente mesmo? Ah, com certeza, seria uma boa invenção e uma maneira assim, divertida de mostrar quem é você. É assim, eu achei interessante essa sua ideia, que eu não tinha pensado nessa questão de inventar, de propor seu passado, seu futuro, seu presente de uma maneira de inventar, mas colocando fidelidade na pessoa que você é. Eu achei assim, muito interessante isso. Você topa um desafio? Olha que ela Você topa um desafio? Tá. Qual é o desafio? É desafiante para vocês cursistas, é muito desafiante escrever uma autobiografia, porque vocês não fizeram esse exercício ainda de escrita. Aqui eu tenho um bolo de autobiografia que foi escrita pelos cursistas professores, né, que fizeram o curso no ano de 2014. O Brian também escreveu, mas ele escreveu, embora ele disse, eu não fiz linearmente, infância, adolescência, maturidade. Eu fiz de um lugar, eu parti de um lugar e comecei a escrever sendo verdadeiro, a minha essência. Bem, eu sei que vocês farão assim também, porque assim, a gente imagina, eu queria até que vocês se surpreendessem, né? Escrevendo uma autobiografia de forma diferente. Mas eu também não posso exigir. Mas queria exigir de vocês, que já teve que o primeiro exercício você fez escrevendo, partindo de um lugar, mas escrevendo, que acaba sendo linear, porque você parte de um lugar, mas você faz uma escrita assim um pouco direta, não é uma escrita que se enviesa, que faz curva. Eu queria que você fizesse, nem que seja um poema, um pedaço pequeno, ou uma música, ou um exercício corporal, ou alguma coisa que falasse da sua biografia, para a gente postasse. Você pudesse fazer o filme, como nós estamos fazendo uma aula, e falasse com os alunos, com os professores cursistas, essa é uma biografia que eu escreveria neste momento, ou com uma dança, ou com uma música. Eu faço esse desafio, você topa? Eu topo, e aguardem. Então, o próximo trabalho autobiográfico, que a gente quer mostrar que a autobiografia ela pode ser feita por vídeos, ela pode ser feita a partir de uma expressão corporal, a partir de uma escrita de si. Só que a gente quer ver o trabalho feito, seja num livro, seja num poema, seja num recorte de jornal, seja o que for para falar de você, desde que tenha essência, desde que fale realmente de você, que não seja uma coisa inventada assim, distante de você. É uma invenção de você, não é uma invenção distante de você. A gente quer algo assim, ou num PowerPoint, ou um álbum fotográfico. A gente quer qualquer postagem que a gente olhe e veja você, veja uma escrita autobiográfica, veja uma radiografia daquela pessoa que a gente convive. Eu queria isso. E aí, agora, como o Brian já escreveu a dele, já fez uma escrita mesmo a partir de linhas num caderno digitalizado e tal. Agora eu quero que você faça a escrita diferente, e na próxima aula a gente espera assim poder postar. O Brian vai postar, não pode ser longo, tá, Brian? Tem que ser uma coisa que sua aula tem que durar 10 minutos, você tem que fazer essa aula, como foi esse desafio de falar de você, de 10 a 15 minutos no máximo. E assim, e agora nós falamos assim, inventamos e criamos coisa para falarmos de autobiografia. Mas eu queria que você dissesse agora, se você tivesse que escrever na plataforma passos
bem objetivos para que os cursistas fizessem autobiografia, como você faria? Primeiro passo. Primeiro passo é não escrever nada. Se conhecer. Quem sou eu? Show. O porquê eu estou aqui? Qual é a minha função como educador? Esta função de educador que eu imagino ser como correta é compatível com a minha vida fora a escola? E por que eu tenho esse discernimento de certo para a minha vida? Da onde veio esse discernimento de professora ou professor de como agir dessa forma? Começa a parar tudo o que você está fazendo, refletir um pouco, olhando as nuvens. Esquece, desliga a televisão. Começa a refletir a pessoa que você é e o que você construiu em toda a sua vida. Após isso, você começa a fazer uns rascunhos, brincar um pouco com os papéis, escrever um pouco de quem você é numa folha, numa outra, segura essa folha. Sentiu que está um pouco doloroso escrever essas coisas? Pare, tome um banho, faça alguma coisa e volta a escrever quando se sentir aliviado. Porque quando você constrói uma autobiografia, ela fere, ela te faz chorar, ela te faz rir, ela te faz pensar: uau, eu passei por tudo isso, eu tô aqui. Então, o que eu posso colocar é se conhecer e começar a escrever. Quando sentir que não está legal para continuar escrevendo, pare, mas volte. Não desista. É cansativo, remete a vários sentimentos, mas não pare. Continue escrevendo da maneira e no seu ritmo. Assim, é o basicão, eu acho que seria isso mesmo. Muito bom. Eu queria agora que você concluísse a nossa aula de hoje dizendo assim, para o seu processo formativo, qual foi a importância, como repercute você ter escrito uma autobiografia na escola hoje? É a mesma coisa ou nunca você pensou sobre isso? Ou foi importante você escrever a sua autobiografia para você se qualificar como professor? Foi importante porque muitas vezes eu, Brian, fui considerado um professor diferente, mas um tanto como negativo dentro de uma escola. Então, quando eu comecei a perceber que todo o meu conhecimento não vieram apenas de livros, mas sim da essência da minha família, de tudo que eu construí junto dela, eu percebi que o que eu estava fazendo era uma coisa que minha avó, que não tinha letramento nenhum, já me ensinava, que era contar histórias, cantar, fazer teatro e tornar essa criança tão especial. Então, a autobiografia me tornou um professor melhor, um educador melhor. Eu acho que eu posso ser um pouco utópico ao dizer essas coisas, mas é isso. Eu achei fantástico criar a minha autobiografia. Querido, obrigada. Obrigada a você. Essa aula vai ficar muito rica porque elas são diferentes, cada colega que escreveu está falando de um modo. Eu agradeço a vocês ouvir Brian e começar. Gente, mãos à obra, mãos na massa, escreva sua autobiografia e encaminhe para a plataforma do Imagens aqui do meu lugar. Também para vocês.